são das 9 com o Domingos. Muammar Gaddafi foi enterrado no deserto líbio esta manhã. A localização é secreta, mas a cerimónia foi já confirmada pelo Conselho Nacional de Transição Líbio. A cerimónia aconteceu no início da manhã, ao nascer do sol. Não serão, aparentemente, revelados mais detalhes. O antigo líder líbio morreu na passada quinta-feira em condições ainda por esclarecer. Tinha 69 anos. Foi capturado vivo pelos rebeldes, agora no poder, depois de um bombardeamento da NATO nos arredores de Sirte. Tudo indica que terá sido executado ou mesmo linchado. São já 366 os mortos contabilizados na sequência de sismos na Turquia. O principal de 7.2 na escala de Richter aconteceu há cerca de 48 horas. As autoridades turcas acabam de atualizar o balanço. 1.300 pessoas terão ficado feridas. O número de desaparecidos e desalojados não é revelado. Quase 3.000 edifícios ruíram durante o terremoto principal ou então nas réplicas. As equipas internacionais no terreno, incluindo médicos e elementos de busca portugueses, estão ainda numa corrida contra o tempo para tentar perceber, afinal, o que ainda é possível salvar e quem é possível salvar. Uma história TSF esta manhã, atacada fiscal. O código IVA não inclui a prática do golfe em qualquer regime de exceção em relação à taxa normal de 23%, mas isso não impede os donos dos campos, de alguns campos, de aplicarem uma taxa reduzida pela utilização dos campos pelos praticantes. Isso quer dizer que o Estado fica lesado porque só recebe 6% de imposto. Vamos daqui a pouco conhecer as explicações e soluções para esta divergência de entendimento, de acordo com o fiscalista Tiago Gael Guerreiro. Para já, o registro do silêncio, que nas últimas semanas a TSF tem recebido de diversas fontes. Nenhum dos campos, dos donos de campos que cobram 6% de IVA quis falar. Também o silêncio do Conselho da Indústria do Golfo ou da Federação Portuguesa de Golfo. Ficam estes campos, que cobram 6% em geral no Algarve, mas também noutros pontos do país, e estão associados a unidades hoteleiras no Guedes. Um desses hotéis explicou à TSF que se baseia num parecer do Conselho Nacional da Indústria do Golfo. Do lado deste Conselho ninguém quer gravar, mas um responsável admite que muitos campos continuam a praticar os 6%, equiparando o jogo de golfe a uma atividade hoteleira ou a uma atividade desportiva. Nem todos os empresários pensam assim. Pedro Fonseca faz parte da direção do campo de golfe de Amarante, um dos poucos que desde março cobra 23% de IVA. Contesta a interpretação da concorrência. Interpretam a lei como cada vez que se vai para o campo competir, portanto, jogar uma volta de treino é uma competição, não é? Portanto, os nossos revisores de contas não entendem assim, portanto, e a administração, depois de falar com eles, achou que deveria cobrar os 23% no princípio. Nós não temos dúvidas que é 23%. O campo de golfe de Amarante admite que estamos perante concorrência desleal. Fonte do Ministério das Finanças confirma que o golfe tem de pagar 23% de IVA e que para o ano tudo se vai manter como está. Os empresários do golfe dizem que continuam à espera de um esclarecimento formal do Ministério prometido pelo anterior governo. O Conselho Nacional da Indústria do Golfe diz que para o ano, com o novo Orçamento de Estado, a situação muda de figura. A partir daí, todos os campos têm mesmo de cobrar a taxa máxima de IVA. O fiscalista Tiago Gael Guerreiro, à TSF esta manhã, disse que não é preciso esperar pelo início do ano e que a prática é ilegal e mesmo crime. Esta prática está a ser usada por alguns dos donos dos campos. Não se justifica. A taxa de IVA tem que ser aplicada em todo o território nacional de forma igual. Por isso, só pode existir uma taxa de IVA. Quem não está a aplicar a taxa de IVA à taxa legal arrisca não só a ter uma correção para o valor legal, com contraordenações elevadíssimas. Ainda por cima, se comprovar que a conduta foi tomada voluntariamente, poderá haver aí uma questão crime. E isso é grave, não é? Fraude fiscal ou de abuso de confiança fiscal até. Agora pode haver uma explicação por trás disso, que não justifica legalmente nada. Mas há uma quebra da utilização dos campos com a crise. E a juntar essa quebra ao agrupamento brutal do IVA pode levar alguns a arriscarem já por uma questão de sobrevivência a aplicação de uma taxa inferior. O fiscalista Tiago Gael Guerreiro diz ainda que não é válido o argumento daqueles que equiparam o golfe a uma atividade hoteleira ou desportiva. Acho que é uma postura muito arriscada, mas acho que alguns dos campos, como eu digo, e dos empreendimentos, por simplesmente já estão próximos da questão da sobrevivência e se calhar
errada e que pode constituir crime. Nos ginásios, os empresários atribuem também ao IVA a crise profunda em que mergulhou o setor. O IVA está a provocar um emagrecimento que, de acordo com José Luís Costa, presidente da Associação de Ginásios e Academias de Portugal, já representa 20%. É a reação a uma carga fiscal muito penalizante relativamente às micro e pequenas empresas, estamos a falar de empresas até familiares, com este problema mais grave agora, é que não só existe a recessão, como ao mesmo tempo houve um aumento muito grande do IVA. Portanto, isto cria naturalmente nos próprios empresários, nomeadamente aqueles pequenos, aquelas reações que muitas vezes são emocionais e muitas vezes essas reações emocionais trazem determinados tipos de problemas mais tarde. Agora, é evidente que a nossa área de negócio não foge à relação às outras áreas de negócio. José Luís Costa, o presidente da Associação Portuguesa de Ginásios e Academias, ele diz também que desde março, a altura em que começou a ser cobrada a taxa de IVA a 23%, o setor já registrou cerca de 300 falências. Vamos agora até Estarreja. A semana passada vinha o aviso da proibição do trânsito de pesados no centro da cidade por causa do excesso de tráfego. É uma consequência das portagens na A29, desde que elas foram aplicadas no ano passado. O trânsito de pesados redirecionou-se para fugir às portagens e atravessa o centro da cidade. O Presidente da Câmara tinha decidido proibir o trânsito de pesados, atribuindo também uma multa a essa proibição. Eduardo Matos reconhece hoje que a ordem não está a ser respeitada, desde que entrou em vigor ontem. O Presidente da Câmara de Estarreja sublinha que esta é uma fase ainda de esclarecimento. A nossa expectativa é que gradualmente haja a percepção de que há uma nova sinalização, apesar dos cuidados que tivemos a colocar nas placas de maior dimensão, a informar que ali à frente passaria a haver trânsito proibido a pesados. A verdade é que não tem sido suficiente ainda esse aviso e, portanto, temos este período que nós também sugerimos à GNR que deixasse também que o tempo fosse com o conselheiro e permitisse às pessoas, aos autoridades, funcionar. Um período de quanto tempo? Esta semana, eventualmente a próxima, estes dias, de facto, de início. A partir de agora, poderá, querendo, e isso é uma legitimidade da GNR, nós não temos nada a ver com isso, terá a autoridade de agir, querendo, quando a sinalização já está colocada. São as indicações deixadas por Eduardo Matos, o Presidente da Câmara de Estarreja, diz que pediu à GNR para ser mais macia nestas primeiras 2 semanas da proibição do trânsito de pesados no centro de Estarreja. Se a iniciativa não resultar, garante o Presidente da Câmara, vai haver um reforço policial na rua para aplicar multas aos incumpridores. Se a GNR, como nós, naturalmente estará a avaliar a situação, tiver a avaliação de que o sinal por si só não resulta, terá necessariamente que passar a explicar o que é que significa, até para evitar um mal maior. E há meios para isso? A zona de passagem é uma só, portanto não é difícil com os dois homens a parar quais são os caminhões que andam ali a mais. Portanto, isso é facto. O que eu gostaria era que de facto fosse necessário recorrer às multas para disuadir essa passagem. Eduardo Matos, o Presidente da Câmara de Estarreja, ouvido esta manhã pela jornalista TSF Ruth Fonseca. São 9 horas, quase 10 minutos, menos 1 hora nos Açores. A reunião do dia está marcada para as 5 da tarde no Palácio de Belém. É uma reunião do Conselho de Estado, a primeira desde a entrada em funções do novo Executivo liderado por Passos Coelho. Pedro Passos Coelho será, de resto, uma das estreias nesta reunião de Conselho de Estado, convocada pelo Presidente da República para ouvir estes elementos de aconselhamento do Presidente sobre o impacto da crise do euro nas nossas vidas. Para lá de Passos Coelho estreiam-se também Assunção Esteves, a Presidente do Parlamento, ainda o líder do PS, António José Seguro, e os antigos líderes do PSD, Marcos Mendes e Luís Filipe Menezes, estes 3 últimos eleitos pela Assembleia da República. Esta é uma reunião, Bárbara Baldeia, que surge numa altura em que as palavras de Cavaco Silva
e do Primeiro-Ministro Passos Coelho parecem pouco alinhadas. Desde que anunciou que ia convocar o Conselho de Estado, Cavaco Silva foi afinando o tom de crítica e exigência relativamente ao Governo. Na entrevista à TVI, o Presidente da República avisou que queria ouvir os conselheiros sobre a incidência da situação política, económica e financeira em Portugal. Eu espero bem que na segunda metade do ano comecem a surgir sinais de recuperação da economia e do emprego. Este foi o recado numa entrevista em que amparou o Governo e disse que era importante manter o diálogo com o PS. Uma semana depois, no 5 de outubro, deu mais ênfase à exigência. A disciplina orçamental será dura e inevitável, mas se não existirem, a curto prazo, sinais de recuperação económica, poder-se-á perder a oportunidade criada pelo programa de assistência financeira que subscrevemos. Entretanto, é apresentado o Orçamento de Estado e o recado transforma-se em crítica quando questionado sobre a suspensão dos subsídios de Natal e de férias à função pública e pensionistas. É a violação de um princípio básico da equidade fiscal. Agora, Cavaco quer ouvir os conselheiros, entre eles está Alberto João Jardim. Nos últimos dias, os holofotes foram desviados do buraco financeiro da Madeira, mas o tema ainda não saiu da berlinda. Este Alberto João Jardim tinha dito que nesta reunião do Conselho de Estado não iria puxar o tema do buraco financeiro da Madeira, mas se lhe fizessem perguntas, ele teria todo o gosto em responder. Amanhã há uma nova cimeira do euro. Há quem acredite que pode ser fechado o negócio do alargamento do Fundo de Estabilização da zona euro, para quando não se sabe, sempre para cima de 1 bilhão de euros, é pelo menos a estimativa que tem sido apontada. Também amanhã, o Parlamento de Berlim vai votar o fundo de resgate, mas mantém-se a incógnita. Não se sabe se este projeto vai ser aprovado, tendo em conta que há um grupo de deputados que já prometeu dizer não ao fundo de resgate da Belgium. Angela Merkel pretende obter um voto claro no Parlamento sobre o fundo de resgate para ir amanhã para Bruxelas com um mandato sólido. Mas um grupo de deputados rebeldes dos partidos do governo anunciou já que vai votar contra, uma vez que afirmam nada mudou desde a última votação. E a oposição SPD e Verdes ainda não disse se aprova ou reprova o fundo de resgate alargado, porque até aqui não foi devidamente informada. O governo dispõe de uma maioria de 330 dos 620 lugares no Parlamento. Angela Merkel anunciou que o fundo será dotado da chamada alavancagem, que permite elevar o montante para 1 bilhão de euros. Alguns deputados dos partidos do governo continuam a exigir a saída da Grécia da zona euro, porque o país nunca mais conseguirá recuperar a sua capacidade concorrencial dentro da zona euro, afirmam. Além disso, tal como referiu também anteriormente Angela Merkel, pretendem que futuramente seja possível os países mais endividados possam ser julgados no Supremo Tribunal Europeu. Estevão Chior, correspondente da TSF na Alemanha, os jogos de poderes do Parlamento Alemão continuam a condicionar as posições de Angela Merkel nas cimeiras europeias. Nas últimas semanas, as eleições regionais têm tirado algum do poder que Angela Merkel tem nos diversos parlamentos. Em Económica 14, os títulos desta manhã de terça-feira no Domingos. Foi atualizado o número de mortos no sismo da Turquia, 366 é a última contagem. Nos aproximamos das primeiras 48 horas do sismo que aconteceu no domingo por volta da hora do almoço. Já foi enterrado o antigo líder da Líbia, Muammar Gaddafi, foi ao nascer do sol hoje numa localização secreta no deserto líbio. O Sporting ganhou 6-1 ao Gil Vicente ontem à noite. É um dos terceiros classificados da Liga, mas acima de tudo tem 9 vitórias consecutivas, contabilizando as 3 competições em que está envolvido neste início de temporada. 9h15 nesta manhã de terça-feira, daqui a pouco há turno de ensaio. Estas e outras notícias em tsf.pt